Segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Agora você vai ver o que foi destaque nas redes sociais nesse fim de semana. Ministros do TSE pensam em deixar Bolsonaro inelegível. Homem ofende Alexandre de Moraes em bar, ministro fica sabendo e dá queixa na polícia. Polícia Federal caça o caminhoneiro que desafiou o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro é ovacionado por multidão durante motociata em Pernambuco. E ato do MBL contra Bolsonaro no Rio de Janeiro é motivo de chacota, fracasso total. Essas e outras notícias que foram destaques neste fim de semana você vai ver dentro de 30 segundos. Ministros do TSE pensam em deixar Bolsonaro inelegível. O jornal O Estado de São Paulo publicou que alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão debatendo a possibilidade de deixar o presidente Jair Bolsonaro inelegível em 2022, negando o registro de sua candidatura em caso de crime eleitoral. Bolsonaro foi incluído em um inquérito administrativo aberto no TSE após live em que disse ter havido fraude eleitoral em 2018. E, segundo ministros, os resultados das manifestações de 7 de setembro podem oferecer novos elementos para incriminar o presidente. Zé Trovão peita Moraes e desafia: vem me prender na Paulista. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, após ter prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, publicou vídeo desafiando o ministro. Zé Trovão por cá. Hoje é dia 4 de setembro de 2021. A Polícia Federal até o momento não cumpriu o mandato de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes à minha pessoa, porque ordens ilegais não se cumprem. Mas eu vou te fazer um convite, Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Eu estarei lá à sua disposição e, caso queira, poderá fazer uso da sua palavra. Um abraço. Moraes determinou a prisão do líder de caminhoneiros após um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro alegou que Zé Trovão descumpriu medidas cautelares impostas pelo ministro. Polícia Federal caça o caminhoneiro aí, Zé Trovão, que desafiou o ministro Alexandre de Moraes. Ela está à procura do caminhoneiro. A prisão dele foi determinada na sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, que também mandou prender o jornalista Wellington Macedo. A polícia tinha o prazo de realizar a prisão do caminhoneiro até às 22 horas de sexta-feira, mas ele não foi localizado, simplesmente sumiu. Mas o jornalista Oswaldo Eustáquio tem outra versão para o fato do caminhoneiro não ter sido preso até agora. Alexandre de Moraes está enfraquecido. Hoje, uma ala da Polícia Federal disse que não vai cumprir o mandado de prisão contra Zé Trovão, baseando-se no princípio de que ordens ilegais e absurdas não se cumprem. É o segundo dia que o mandado está em aberto e a Polícia Federal sequer foi à casa de Trovão. E o ministro Alexandre de Moraes está abrindo fogo contra a direita brasileira. Olha aí, Alexandre de Moraes intima Carla Zambelli a prestar depoimento. Ela até escreveu um tweet para o pessoal. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, divulgou neste sábado que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma intimação para que ela preste depoimento nos autos do inquérito que apura suposta organização de atos antidemocráticos no próximo dia 7 de setembro. Segundo a decisão de Moraes, a deputada teria que prestar depoimento à Polícia Federal até ontem. E a deputada alegou o seguinte: a arbitrariedade de Moraes, e disse não ter defendido atos hostis contra os ministros. Carla Zambelli divulgou no Twitter uma nota aos brasileiros onde afirmou que irá seguir a determinação do ministro do Supremo, mas que nada impedirá que ela mantenha as suas convicções.
Homem ofende Moraes em bar, ministro fica sabendo e presta queixa. Um grupo de pessoas conversava numa mesa no bar do Clube Pinheiros, em São Paulo. O assunto era o ministro Alexandre de Moraes. Parece que na conversa houve xingamentos e vontade até de agredir o ministro. Moraes não estava presente no clube, do qual é sócio, mas os seus seguranças ouviram as ofensas que depois foram proferidas na rua, próximo à residência do ministro. Eles fizeram o registro e, a mando do ministro Alexandre de Moraes, a polícia militar foi acionada e conduziu o indivíduo bêbado para a delegacia. Depois de tomar conhecimento do episódio, a deputada Carla Zambelli alfinetou o ministro. Ela pergunta se Moraes agora virou também fiscal de mesa de bar. Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes. Nesse fim de semana, ele reconheceu a necessidade de tratamento médico para o ex-deputado Roberto Jefferson fora do estabelecimento prisional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou no sábado a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele reconheceu a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional diante de um quadro de infecção urinária e dores na lombar por parte do detento. Por 2 vezes, Roberto Jefferson já foi atendido no pronto-socorro do complexo onde ele se encontrava. Por diversas vezes, a defesa do deputado relatou o estado de saúde frágil do ex-parlamentar. Bolsonaro é ovacionado por multidão em motocicletas em Pernambuco. O apoio popular demonstrado pelas ruas do estado nordestino foi impressionante. Bolsonaro passou por várias cidades pernambucanas. Veja algumas imagens. Essa agora é de Santa Cruz do Capibaribe. Agora a cidade é Toritama. Essa agora foi em Caruaru.
A multidão que esperava Bolsonaro em todas as cidades levou aliados do presidente a questionar o resultado das pesquisas de opinião pública que têm indicado a perda de popularidade do presidente da República. Mas, segundo os confiáveis institutos de pesquisa que não acertam, ou melhor, não acertam nunca, né, o presidente perde para todos os candidatos. Como levá-los a sério, escreveu o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o Biratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Só que manifestações pró-Bolsonaro também reuniram milhares de pessoas em Miami. Não é só no Brasil que as motocicletas pró-Bolsonaro fazem sucesso. Aí chegamos em Miami, na motocicleta pró-Bolsonaro. Tá muito bom. Gente demais, não sabia que o sul da Flórida tinha tanta gente assim, tanto patriota. Faleceu o Dr. Bruno, ele é do Pedreiro, membro do Direto Brasil, era ativo no nosso grupo, estava conosco. O pessoal está preparando para sair. Vai ser uma motocicleta acompanhada pelos carros. É grande. O pessoal está preparando para sair. Vai ser uma motocicleta acompanhada pelos carros. É grande. Ao vivo de Margate, aqui na Flórida, para meus amigos brasileiros. O pessoal está preparando para sair. Onde a gente vai ter uma motocicleta em apoio ao governo, ao presidente Bolsonaro e, logicamente, também em comemoração ao dia 7 de setembro, o dia da nossa independência. E tem umas fácil aqui, 300 motos hoje. De tudo quanto é tipo, sport bike, Harley Davidson. Essa aqui tá fodida, hein? O pessoal está preparando para sair. E tem moto de tudo quanto é tipo aqui, certamente tem umas 300 motos, tinha umas 150, 200, mas tem muito mais. E a motociata e a carreata na Flórida, nos Estados Unidos, a favor de Bolsonaro, deixou os americanos impressionados. Em pleno sul da Flórida, nos Estados Unidos, essa foi uma demonstração de força do presidente Bolsonaro mundo afora. E veja mais algumas manchetes sobre o Bolsonaro que circularam nas redes sociais nesse fim de semana. Bolsonaro escancara autoritarismo de governadores e diz que no seu ministério não tem amigo de amigo. Bolsonaro manda aviso ao STF. Com a nossa liberdade, não. Bolsonaro, um ministro do STF está contaminando a democracia. Tenso. Bolsonaro volta a falar em ruptura e população grita fora Alexandre. CEPAC Brasil. Filho de Trump denuncia plano da China para o Brasil em 2022. Durante o maior evento conservador que foi realizado pela segunda vez no Brasil, a exemplo que já acontece tradicionalmente nos Estados Unidos, o filho do ex-presidente americano Donald Trump afirmou que o regime chinês tem planos para as eleições presidenciais tupiniquins de 2022. Durante a sua participação na conferência conservadora por videoconferência, já que ele foi impedido de decolar dos Estados Unidos por causa do furacão Ida, ele mostrou preocupação com o cenário eleitoral e sugeriu que o país comunista tentará substituir Jair Bolsonaro. Abre aspas para uma declaração dele. Se você acha que eles, chineses, não estão fazendo o que podem para instalar um governo socialista do qual possam manipular alguém que acredita e pensa como eles, ao contrário de alguém que ama a liberdade. Se você acha que eles não têm planos para alternativa no ano que vem, então não está prestando atenção, fecha aspas,
disse Trump Jr. E veja mais algumas manchetes foram destaques neste fim de semana. São Paulo terá reforço de 3.600 policiais para o 7 de setembro. Ministério Público de São Paulo recomenda o uso de força para impedir PMs em atos do dia 7 de setembro amanhã. Rio e Santa Catarina se negam a perseguir PMs que queiram ir ao 7 de setembro. Hotéis em Brasília lotam às vésperas da manifestação. Mandetta ironiza atos do dia 7, defender fome e desemprego. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, questionou em tom crítico o objetivo das manifestações em favor do governo marcadas para amanhã. Nas redes sociais, ele pergunta o que os apoiadores do presidente Bolsonaro pretendem defender. Parece que só ele é que não sabe. Agora, as notícias sobre a Coronavac. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, sem registro definitivo, a Coronavac não será usada para a terceira dose. Anvisa interdita lotes da Coronavac envasados em local sem inspeção. O site Pleno News informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou neste sábado a interdição cautelar de lotes da Coronavac, proibindo a distribuição e uso desses lotes que foram envasados em uma fábrica não aprovada na autorização de uso emergencial da vacina. Em nota, a agência explicou que, nesse caso, configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa, necessitando de atuação imediata para mitigar um possível risco sanitário à população. Também em nota, o Instituto Butantan, que distribui a vacina no Brasil, afirmou que a medida da Anvisa não deve causar alarmismo. Mas o Ministério da Saúde reforça: não apliquem a Coronavac. O Ministério da Saúde pediu aos secretários estaduais e municipais de saúde que paralisem a distribuição e aplicação de doses de lotes específicos da Coronavac envasadas em uma planta, que é o local de fabricação, não aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, resta saber quem será responsabilizado por não seguir as orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde. O programa de combate à desinformação, lançado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, foi criticado pelo jornalista Diogo Forjás. É claramente uma censura, diz o jornalista Diogo Forjás, sobre o programa de combate à desinformação criado por Fux. Vamos ver agora as manchetes internacionais desse fim de semana. Macron diz que França não compra mais soja fruto de desmatamento, sobretudo da Amazônia. Franceses voltam às ruas contra o passaporte sanitário. E na Holanda, os holandeses também foram às ruas de Amsterdã em defesa da liberdade e contra o passaporte sanitário. Em compensação, na Flórida, nos Estados Unidos, estabelecimentos que exigirem o passaporte sanitário serão multados. Com violência, talibãs encerram protesto de mulheres afegãs por direitos iguais. Brasil concede visto humanitário a afegãos que fogem do Talibã. Agora temos aqui mais destaques nacionais. Polícia Federal abre inquérito para investigar vazamento de ataque hacker ao TSE. Ciro Gomes diz que PT se transformou em uma organização criminosa. Ministério da Agricultura confirma 2 casos de vaca louca no Brasil. Joyce Hasselmann disse que pode seguir o caminho de Jean Willis. Acho que vou embora do país. Brasil ultrapassa a extraordinária marca de 200 milhões de doses aplicadas na vacinação. Mas o assunto desse fim de semana foi a suspensão da partida Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Anvisa paralisa jogo entre Brasil e Argentina. Partida é encerrada. Para o jornal Diário do Poder, a atitude da Anvisa envergonha o Brasil. Anvisa envergonha o Brasil e interrompe jogo após ter sido incapaz de agir no aeroporto. Segundo o jornal, funcionários da Agência Reguladora de Vigilância Sanitária protagonizaram um espetáculo deprimente, envergonhando o Brasil, ao interromperem, nesse domingo, o jogo entre a seleção brasileira e a seleção argentina no Itaquerão,
válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E tudo porque a própria Anvisa foi incapaz de impedir o acesso ao país, no aeroporto, de 4 jogadores residentes no Reino Unido que estariam sujeitos à obrigatoriedade de quarentena de 14 dias. O goleiro Emiliano Martinez, o atacante Buendia, o zagueiro Christian Romero e o meio-campista Lo Celso. Os burocratas da Anvisa interromperam o jogo alegando que os atletas deveriam seguir direto para o aeroporto deportados e viajar de volta para o país onde residem. A Anvisa alega que eles teriam prestado informações sanitárias supostamente falsas. Mas neste domingo também tivemos o show do narrador esportivo Galvão Bueno. Olha aí, o Galvão põe a culpa da confusão com a Argentina no governo federal. Todo mundo lembra que quando se discutia a realização da Copa América no Brasil e o presidente Bolsonaro não mediu esforços para sua realização, Galvão Bueno e outros apresentadores da Globo caíram de pau em cima do presidente, alegando que os jogadores que foram submetidos ao rigoroso protocolo estabelecido pela Conmebol e pelo governo brasileiro estavam colocando em risco a população brasileira com a realização do torneio. Na época, ele só não explicou que a Globo tinha perdido os direitos de transmissão da Copa América para o SBT e, por isso, não tinha interesse que ela acontecesse. Agora que a partida foi suspensa justamente pelo fato de jogadores terem prestado informações falsas e, de fato, poderiam contaminar outras pessoas, ele culpa o governo federal. A Anvisa, que é uma agência independente, precisa explicar muita coisa sobre esse episódio. Mas querer culpar o governo do presidente Jair Bolsonaro pela suspensão da partida, aí já é demais, né? Mas nas redes sociais surgiram inúmeros memes sobre a suspensão da partida Brasil e Argentina. Olha aí, o web ironiza a confusão no jogo entre Brasil e Argentina. A Anvisa chegou a ser nomeada a craque do jogo. Mas o melhor meme foi esse aqui. Onde estava a Anvisa em 2014 contra a Alemanha? Protesto do MBL sábado no Rio foi um fiasco e virou motivo de chacota nas redes sociais. Mas nós vamos mostrar aqui para você só a foto aérea desse movimento. Olha aí. Dá para contar os poucos gatos pingados que participaram do protesto. Com essa manifestação, parece que o MBL derreteu de vez. Às vésperas de protestos, sociedade reage à censura e defende liberdade de expressão. Críticas a abusos do judiciário e ao ativismo do STF devem pautar as manifestações de 7 de setembro em todo o país. A sociedade civil está dando sinais claros de que não vai aceitar de forma passiva os abusos de setores do judiciário contra direitos individuais e a liberdade de expressão. Há uma tensão entre os poderes da República, um conflito declarado entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, que tem recebido apoio de diversas entidades, de juristas, jornalistas e cidadãos dos mais variados setores. A preocupação é uma só: o repúdio a medidas que ferem princípios básicos garantidos pela Constituição. É amanhã o dia da nossa independência. E pelo que estamos vendo, vai ser gigante. Se você for à manifestação no seu estado, não caia na armadilha de possíveis infiltrados. Ao menor sinal de baderna, todos devem sentar no chão para facilitar a identificação dos baderneiros. Ao contrário do que pensam aí os opositores e os ministros do Supremo, as manifestações da direita sempre foram pacíficas. Até hoje nenhum incidente foi registrado e nós esperamos que isso continue assim. Tenha um bom feriado e nunca deixe de lutar pela sua liberdade.